bebezinho, do garotinho Samuel, do gêmeo Samuel, que realmente aconteceu dentro daquela casa. Todas as novidades agora. A mãe diz que a criança foi sufocada dentro desse baú de madeira, mas a polícia é convicta. Samuel foi afogado e acha que a mãe tem culpa. Veja. Testemunhas apontam a presença de uma água escura e mal cheirosa no momento da morte do menino Samuel, de apenas 2 anos. Era um cheiro sobrenatural, assim, não era um cheiro de suor, assim, se eu tô suado, é um cheiro de suor. Não era um cheiro de suor, era um cheiro muito forte mesmo. Ruim? Ruim. A versão de Maria Tereza, então, é contestada pelas provas. Mas nem mesmo a prisão da mãe irá confortar o pai da criança. Difícil a vida voltar ao normal depois de ter perdido um filho. Ainda mais sem saber exatamente o que aconteceu com Samuel ao lado da mãe e do irmão gêmeo, depois que esse vídeo foi gravado. Acabei de acordar e olha só. Olha a... E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só. A situação de novo. Joel tenta entender por que o filho morreu afogado e o laudo aponta mais de meio litro de uma água escura no estômago da criança, se a mãe disse que ele teria morrido sufocado, sozinho, dentro do baú, durante um castigo. Não foi provado os fatos no quais ela alegou. E ela também não conseguiu explicar sobre essa água, porque meio litro de água no interior da criança, entre o pulmão e o estômago, fora as manchas. Então, para mim, já saiu de um castigo, já saiu do culposo, já foi praticamente uma tentativa mesmo e seguiu, né? Conseguiu. É o que a Polícia Civil também quis entender. Essa perita criminal observa as contradições. Muito provavelmente afogamento por imersão, ou seja, ele é incompleto, não é como se a pessoa estivesse no mar ou estivesse submetida dentro de um tanque, de um lago, mas sim colocado o rosto, as vias respiratórias dentro de algum recipiente que tenha água e essa criança aspirou, né? E provavelmente essa água não só foi para o pulmão, como para o meio digestivo. Poderia acontecer um acidente? Certamente poderia, mas precisaria ter este meio perto dela para que acontecesse. Algum tanque cheio de água ou de meio aquoso. No vaso sanitário isso seria possível? Não, dela sozinha não. Já para a Polícia Civil, a mãe Maria Tereza disse que a criança não havia comido nada. Ela então apontou que o filho foi encontrado sem vida dentro do baú e que a água seria do chuveiro para tentar reanimá-lo. Versão também contestada pela madrasta do menino. É porque ela falou que colocou ele no chuveiro porque ele estava desfalecido. Mas a gente já ouviu os médicos falando que não tem como uma pessoa desfalecida inalar a água. Entendeu? Porque ela colocou debaixo do chuveiro. Então você entende o quê? Porque ele já não estava respirando, então ele não teria se afogado com a água do chuveiro. Exatamente. Naquela tarde de segunda-feira, dia 13 de abril, um fato chamou muito a atenção da vizinhança aqui da casa de Maria Tereza. Todos perceberam quando uma vizinha parou aqui no portão e chamou 2 vezes o nome da mãe. Logo em seguida, segundo testemunhas, ela teria gritado socorro. Foi então que a vizinhança percebeu que a mãe precisava de alguma ajuda, mas ninguém imaginava que o menino já estava sem vida. Logo em seguida, do chamado da vizinha, a mãe gritou socorro e, segundo as testemunhas, ela veio imediatamente aqui para o portão. Foi o dono desse bar, bem aqui ao lado da casa da família, que percebeu essa movimentação e se tornou, então, a principal testemunha desse caso. Miguel foi um dos primeiros vizinhos que tentaram ajudar. Ele viu tudo, desde antes da mãe gritar por socorro. Eu estava limpando a máquina quando a dona Margarida chamou ela por 2 vezes. Maria, que ela não chamava ela de Maria Tereza. Maria, aí ela já em seguida gritou, socorro, socorro.
E aí ela já desceu com a criança. Porque a Maria Tereza, segundo os vizinhos, ela mora no primeiro andar desse prédio. Ela, na verdade, já não está mais aqui, saiu pela própria segurança ao lado do filho que sobreviveu. Então, Miguel, o seu relato é muito importante por conta disso, para a gente mapear, fazer aquela montagem do quebra-cabeça no dia do fato. Ela chegou rapidamente aqui no portão, assim que ela gritou socorro? Rapidamente, questão de... não dava nem um minuto. Segundo, ela já desceu gritando socorro, o Samuel está engasgado. Os vizinhos estranharam a água escura e de cheiro forte que saía da boca da criança. Mas, naquele momento, ninguém deu muita importância para isso. Como já passaram alguns dias, está difícil de ver, mas aqui, visualmente mesmo, a olho nu, dá para perceber essa mancha que vem daqui, onde está o bico do meu sapato, até aqui. É isso mesmo? Isso mesmo. É aqui? Isso mesmo. Por que tem essa mancha? O que é isso? Ó, saiu um líquido preto da boca dele. Um líquido preto, tipo... não dá para saber o que era, mas um líquido preto. Uma água escura? Uma água escura. Suja? Tipo Coca-Cola, bem escura mesmo. Marrom, escuro? É, escura assim, tipo Coca-Cola mesmo. Mas a criança estava com um odor muito forte. Inclusive, esse colega meu, se vocês precisarem depois dele depor alguma coisa, se alguém precisar, ele estava... a roupa dele ficou infestada do cheiro, um cheiro muito forte, um odor muito forte. Miguel conhece os gêmeos desde que nasceram. Ele também presenciou um surto que Maria Tereza teve logo depois do parto. A casa ficou nesse estado que mostram as fotos tiradas pelo pai da criança. Os vizinhos viram tudo do corredor. Ó, a parte da depressão pós-parto eu acompanhei assim, porque quando os bebês nasceu, ela ficou no hospital uns 40 dias internada. E quem ficou com os bebês foi o pai. O pai ficou com o bebê, inclusive ele foi bem responsável na época, ele ficou com os bebês 40 dias sozinho, cuidando. E depois disso, ela teve algum surto, um surto que ela quebrou toda a casa, só que eu não entrei, que eu preferi não entrar na casa, mas daqui deu para ver algumas coisas caídas aqui na escada. Então ela já teve um problema psicológico já meio abalado no... Joel teve mais uma filha com a esposa depois que os gêmeos nasceram. Mesmo assim, a família conta que não abandonou Maria Tereza e os gêmeos. Sim, ela fez um tratamento específico para isso, tanto que já acompanhou até ela ficar 100% bem, entendeu? Ele não abandonou ela como ela fala. Quanto tempo demorou? Acho que uns 4 meses, se eu não me engano. O Joel retornou para casa em outubro, se eu não me engano, de 2017. Definitivamente, né? Porque ele ajudou a cuidar dos meninos, enquanto ela não estava bem, né? Totalmente bem, ele não voltou, ele ajudou. Joel já tinha uma filha pequena quando conheceu Maria Tereza. Esses 3 meses de relação teriam acontecido durante uma ida e vinda com a ex-mulher. Joel, então, decidiu voltar aqui para a casa da família, mas ainda não sabia que Maria Tereza estava grávida de gêmeos. Mesmo assim, ele acompanhou toda a gestação, deu todo o respaldo que a mãe precisava. E, segundo Joel, o momento mais difícil foi quando ela teve os bebês ainda prematuros. Os bebês ficaram internados na maternidade e Maria Tereza voltou para casa claramente com depressão pós-parto. Ela então teve o primeiro surto, quebrou toda a casa. E isso deixou a todos preocupados. Como ela estaria quando os bebês voltassem para casa? Então Joel tomou uma decisão muito difícil e importante. Ele saiu daqui, da casa da família, ao lado da esposa, e foi ficar na casa de Maria Tereza para ajudá-la durante os primeiros meses de vida dos gêmeos. Você já estava casada novamente com Joel e aceitou que ele fosse para a casa da Maria Tereza ajudar na criação, pelo menos inicial, dos gêmeos, por conta do estado de saúde dela. É porque não tinha jeito, porque assim, a assistência social do Nardini, na época, foi o Nardini que os meninos nasceram, falou assim, olha pai, ou você cuida dos meninos, a gente vai mandar os meninos para um abrigo. Porque a mãe está internada aqui na psiquiatria do Nardini, então a gente não pode deixar essas crianças aqui. Aí eu já falei assim, não, são meus filhos, eu vou cuidar.
E foi o que ele fez. Ele tirou os meninos do hospital, né, na alta como foi recomendado, e foi para casa cuidar dos meninos, para casa dela, lá onde aconteceu todos os fatos, né? Em seguida, ela teve essa alta, eu já fiz o acompanhamento dela psiquiatra, tudo bonitinho. Aí, quando ela estava assim 100% recuperada, que estava tudo bem, que ele retornou para o nosso lar novamente. Para a perícia, seria sim possível uma criança morrer sufocada dentro desse baú, mas não é possível saber se o menino de 2 anos conseguiria fechar a tampa sozinho e depois não conseguiria abri-la. A polícia, na hora, falou que o meu ponto de vista estava correto. Porque eu falei que não morreu dentro desse baú. Não tem como. Eu ainda cogitei, eu falei, eu posso pegar minha bebê, que minha bebê estava comigo. Eu posso pegar minha filha, que está na recepção, trazer ela aqui. E eu garanto para o senhor que ela consegue abrir. Se tampar. Agora, fechar já seria mais difícil. Fechar seria mais difícil. Porque ela fala o quê? Ele estava paralisado no fundo do baú, olhando com o olho estrelado para cima. E como que ele puxou essa tampa? Era duro de fechar? Sim, tem pressão. E não tem apoio. Então ele teria que ficar em pé, puxar a tampa, voltar. E como que ele ia fazer isso e não ia se movimentar? Sem contar que o baú não tinha espaço para ele ficar se movimentando. Segundo a equipe de investigação que assumiu o caso de Samuel desde o início, as provas já foram suficientes para instaurar o inquérito e denunciar a mãe de Samuel por abandono de incapaz, que acabou na morte do menino, mesmo que sem intenção. Maria Tereza também irá responder por fraude processual, porque as provas apontaram que o menino não morreu sufocado, como a mãe disse em depoimento, mas sim afogado. Agora, o Ministério Público irá analisar todo o inquérito e, em 2 semanas, irá decidir se a mãe será denunciada ou se a investigação ainda necessita de mais provas, ou então se o caso será arquivado. O pai espera que a mãe responda por qualquer coisa além que tenha cometido de um simples castigo e gostaria de saber o que realmente aconteceu dentro do apartamento. Sobre o seu outro filho, o gêmeo, o que você vai fazer a partir de agora? Não, eu vou pegar a guarda dele, eu vou lutar pela guarda dele. Eu vou até as últimas instâncias. Você já está acompanhando com o Sim. Conselho Tutelar? Entrou Sim. com um pedido de guarda? Sim, já estou acompanhando o Conselho Tutelar. Vou até a última instância.